que nesse meio tempo aí, de novo, o pai da Flávia apareceu lá na nossa vida, né? Ele tava trabalhando pra longe, e aí ele levava a gente pra lá pra passear. E também teve um período aí que eu não sei qual foi, ele alugou uma moto. Como eu tinha habilitação pra dirigir carro e tinha habilitação pra dirigir moto, mas eu não tinha prática em nenhum dos dois. Ele alugou uma moto e me emprestou, e eu fui e andei nessa moto, carregando o Júnior e a Flávia, andava nessa moto, né? E depois ele foi, né, ele tava trabalhando pra lá, pra um lugar lá que eu esqueci o nome. Aí ele comprou um carro e me deu de presente. Olha só, nós não tava morando junto. Nós não tinha mais, tipo, ele tinha a esperança de um dia voltar pra mim, mas eu não tinha. Eu não tinha intenção de voltar mais com ele, mas ele pegou e comprou um carro e me deu, né? Inclusive era um golzinho branco, oh, coisa mais maravilhosa. E eu tive a oportunidade também de dirigir, né? Pegar a prática com esse carro, porque aí eu comecei a andar pra cima e pra baixo nesse carro com os meninos, né? E passear pra cima e pra baixo. Nesse período que eu fiquei lá no Breu, né, depois que eu mudei pra minha casa, eu fiz várias transições, eu mudei de cargo, né, fiz desvio de cargo pra vários lugares. Um desses lugares foi, eu fui ser zeladora, fui ser zeladora de uma escola. Depois já fui ser zeladora de cemitério também, entendeu? Que era top demais, ó. Quando eu era zeladora lá do cemitério, foi o serviço mais leve que eu já encontrei na minha vida. Por quê? Porque eu ia de manhã, né, umas 10 horas eu ia lá, varria o cemitério todo, principalmente a entrada, e tinha um banheiro lá, eu tinha que limpar também, limpava esse banheiro. Quando dava assim umas 11h30, 12 horas, pra casa, só no outro dia, entendeu? Então, tipo, era muito bom. Às vezes ia 7h30, 8 horas, varria ali, 10h30 eu já estava em casa. Se eu fosse mais cedo, eu ia embora mais cedo. Se eu fosse mais tarde, eu ia embora mais um pouco tarde, mas era poucas horas de serviço, eu já fazia tudo que tinha que fazer, porque os defuntos estão mortos, né? Eu não tenho que estar lá vigiando defunto. Tá bom. Então o que eu tinha que fazer era limpar. Então eu era zeladora do cemitério lá, então eu só varria, catava uns matinhos lá. No dia que tinha velório eu tinha que demorar mais um pouco, porque eu tinha que esperar o povo ir embora, né, pra poder ir embora de lá do cemitério. Mas era bem fácil, entendeu? E graças a Deus eu não tive medo não, porque como era o dia, né, eu fazia meu serviço durante o dia e depois eu ia embora pra casa. Aí a mãe também ia junto comigo, a mãe me ajudava, gostava de varrer, né, e aí eu, bora mãe, mas a mãe ia lá ligeiro, nós varria, limpava o banheiro, deixava tudo organizado, o cemitério lá e ó, vazar pra casa. Muito fácil esse serviço. Aí então eu fui, né? Fui ser zeladora, fui ser tudo em desvio de cargo lá na prefeitura quando eu era concursada. Fui ser zeladora, fui ser zeladora do cemitério. Depois eu tentei ainda ficar trabalhando no carro do lixo, mas aí não deixaram, eu só fui um dia só. Mas aí a encarregada lá falou que não tinha condição de uma mulher. Primeiro eles me testaram, entendeu? Disseram, ó, tu vai lá então, tu vai trabalhar um dia no carro do lixo, se tu der conta, e tu fica lá. Aí, meu filho, eu fui, achei que foi bom, os meninos me ajudaram lá, né? Só era homem, só eu de mulher lá no carro do lixo. Certo que eu venci o dia todinho, aí quando terminou o dia eu peguei e disse que queria ficar, mas aí a mulher não deixou eu ficar lá, né, no carro do lixo, que ela disse que era serviço pra homem, que era muito pesado e tudo mais, mas eu dava conta de fazer, ela que não quis deixar. Sei que eu fiquei mudando, entendeu? Fiquei caçando várias áreas pra me poder ficar sem ser varrendo rua. Por quê? Gente, na varreção de rua é uma mulherada danada e era uma confusão danada, e o homem que era encarregado da gente, tá aí a Cristina que não me deixa mentir, o encarregado nosso, sabe assim, aquela pessoa que não estudou, não tem estudo nenhum e quer mandar em tu, aí é coisa ruim a gente receber ordem de quem não tem estudo nenhum, quem é mais burro do que tu, entendeu? E aí acabou que ele se envolveu com uma das meninas, e aí ele se envolveu com a menina, e aí a menina não gostava da gente e queria se vingar da gente. Aí acabava que a gente trabalhava mais do que ela ficava só de boa, sem fazer nada, né? Nesse período também que eu tava varrendo rua, eu também ainda cheguei a dirigir o jirico, eu era toda danada, o que me dava pra fazer eu fazia. E aí eu dirigia de vez em quando o jirico, aí essa menina tinha um caso com o encarregado lá, ela ficava zangada porque eu dirigia o jirico, aí depois eu já não dirigia mais. E era aquela confusão, entendeu? Só que quando eu fui pro Breu, eu fui crente, e aí eu disse, não vou mais me envolver com coisa errada. Então a partir daquele momento eu procurei todo jeito de não fazer mais nada errado, entendeu? De não tá mais me envolvendo com homem casado, com essas coisas, não. Fiquei sendo serva de Deus, inclusive
tinha dois encarregados, o encarregado lá da varreção de rua, e tinha o outro encarregado que era encarregado de tudo, da secretaria de obra. Esse menino botou em mim várias vezes, querendo que eu negasse a minha fé, mas eu não. Primeiro que ele era feio demais. Segundo que eu tinha dito que fui pro breu e eu queria ser servo de Deus, eu ia ser crente, e eu fui ser crente, Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Virei crente da igreja do Senhor. E eu era da igreja quadrangular, né, como eu tô falando pra vocês, então eu não queria me envolver mais com essas coisas erradas de jeito nenhum, não. Homem casado, essas coisas, eu digo, não, mas nunca, não vou mais fazer isso aí. No nome de Jesus, não vou mais fazer essas coisas erradas aí, não. Vou ser serva de Deus. Que, inclusive, foi isso que me manteve firme ali, junto com o Deodoro, sendo amigo e tudo mais, e não precisou estar fazendo nada de errado, porque não tinha necessidade mais. Eu já sabia que eu conseguia me sustentar, eu conseguia dar conta da minha vida, porque agora eu trabalhava e ninguém mais mandava em mim, eu já tinha minha casa própria, então eu mandava em mim e eu tava sustentando meus próprios filhos. Aí, menina, que é certo que eu passei por esses lugares aí também fui fiscal do meio ambiente, que tinha que estar olhando, o povo se jogava lixo no lugar errado e tudo mais. Nesse período que eu fui ser fiscal também, eu acabei falando com o encarregado lá, né, como ele tava afim de mim, mas eu não tava afim dele, e aí ele acabava ouvindo algumas coisas que eu falava. Eu fui pedir para tirar a Cristina de lá, e a gente foi ser fiscal do meio ambiente, entendeu? Para ficar olhando onde tinha as coisas erradas, onde jogava lixo, essas coisas mais. Aí acabou que eu e a Cristina entremos para ser fiscal, né? Mas como eu não dei confiança pro homem lá, né? Ele pegou e tirou nós duas de lá. Infelizmente, ele não deixou a gente ficar, que era outro serviço bom. Eu e a Cristina dava uma volta lá, né? Olhava, fiscalizava que se tinha lixo jogado fora do lugar e voltava pra casa. Cedo também nós estávamos de boa em casa. Menina, a prefeitura é boa demais. Aí, menina, o que é certo é que tiraram eu e a Cristina de lá. E aí eu disse, eu não vou querer ficar varrendo rua muito tempo, não vou ficar varrendo rua. Até porque um dia eu peguei uma briga com o carregado lá, como eu disse, ele era burro. Burro, não, ele era ignorante. Sabe o que é, né? Uma pessoa ignorante, pessoa que não entende das coisas. Ele era muito ignorante. Então o que fazia? Ele tinha dia que ele tava virado no Satanás e queria brigar com a gente. Teve um dia que ele pegou e mandou, né? Eu trabalhava, mas eu trabalhava conversando, que nem eu tô conversando aqui agora. E aí teve um dia que ele, Francisca, conversa de mim. Eu tava lá trabalhando, fazendo meu serviço, e eu já tava de saco cheio dele, porque eu sabia que ele tava com um caso com a outra menina lá, e por isso ele queria maltratar a gente, entendeu? E aí tinha nosso grupinho ali, nós era o quê? Umas 5 pessoas que era contra aquilo ali. Sabia que ele tinha um caso e por isso ele maltratava a gente, e nós acabava trabalhando mais do que o grupinho da namorada dele lá, entendeu? Aí a gente era revoltado com aquilo dali. E eu peguei e disse, olha, comecei, né? Nós estávamos trabalhando e conversando, não sei nem, nós estávamos nem falando sobre ele, nós estávamos falando sobre outra coisa. Aí ele, Francisca, conversa demais. Francisca, cala a boca, conversa, trabalha mais e conversa menos. Eu digo, lá no meu contrato, quando eu vim entrar na prefeitura aqui, não estava escrito que eu tinha que ficar muda, não. E eu falo a hora que eu quiser, porque a boca é minha. Aí ele pegou e disse, pois então, aí tinha um rastelo, né, que a gente usava para rastelar a rua, né? Pega um rastelo desse e enfiar na tua boca pra ver se tu fala, pra ver se tu para de falar. Eu digo, pega esse rastelo e enfia dentro do seu cu. Menino, pra que eu falei isso aí? Aí ele, o que, Francisca, o que você tá falando? Eu disse, pois, pega esse rastelo e enfia dentro do seu cu, não é dentro da minha boca, não. E eu não vou ficar calada, não, porque eu falo na hora que eu quiser. Menino, pra quê? Ele virou Satanás, esse homem, ele pegou a moto dele, ó, e capou o gato pra secretaria de obra, aí todo mundo ficou, e Francisca, tu tá lascada agora. E até eu fiquei pensando, meu Deus, eu agora tô lascada. Pra que eu fui falar isso? Mas ele me provocou, que se ele falou isso, ele não tinha que ter falado isso pra mim. Porque se ele falou isso pra mim, ele me deu a brecha pra me falar isso pra ele também. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Meu Deus, vou me mandar embora, meu Deus do céu, vou pegar uma advertência, meu Deus do céu, e agora, e agora, e agora? Mas já tinha vencido o meu período de experiência, que a gente tinha um período de experiência, que nesse período de experiência nós comeu o pão que o diabo amassou, porque nesse período de experiência a gente não podia reclamar de nada, nem podia fazer nada de errado, porque se alguém fosse falar alguma coisa que a gente fez, realmente perdia o concurso. Só que eu já tinha passado esse período, o que ele podia fazer era me advertir, me fazer alguma coisa desse tipo, entendeu? Mas mandar embora não podia, não. Me mandar para outro cargo. Aí eu disse, não tô nem aí. Aí fiquei lá, nem liguei para aquilo ali, entendeu? Mas fiquei com medo. E aí todo mundo, aí ele foi, montou na moto, foi lá, né, na secretaria. Aí voltou, ficou lá, resmungou, e eu continuei trabalhando. Deu depois de tarde, né, quando a gente foi deixar lá as coisas lá, que a gente tinha que deixar as coisas da varrição, né,
pra terminar o dia lá na secretaria. Aí a mulher já mandou me chamar, a que mandava lá de... doutora lá, tinha uma tal da doutora que também era outra cobra caninana. Só tinha cobra lá. Aí tá, inclusive eu. Aí a doutora pegou e disse, olha, preciso conversar com você. Aí eu, meu Deus, e agora? Aí antes disso, aí tá, deixamos material, tô até mentindo, nesse dia deixamos material tudo e ninguém falou nada comigo. Aí eu vim embora pra casa, né? Vim embora pra casa. Não, tô mentindo. Deixei o material e aí a diretora falou que queria conversar comigo. Aí conversou, né? Ó, Francisca, você falou essas coisas pro Chico, que o nome dele era Chico. Você falou essas coisas pro Tico? Aliás, não era Chico, era Tico. Você falou essas coisas pro Tico? Eu disse, falei, mas doutora, porque ele falou que ele ia enfiar um rastelo na minha boca. Então, se eu errei, ele também errou, porque ele não devia ter falado isso pra mim. Ela, Francisca, realmente, ele errou com você, mas tu sabe como é que é, né? Tipo, eu não vou punir o Tico, vou punir você, que a corda só quebra pro lado mais fraco, né? Mas eu não vou punir ele, então você vai ficar de advertência, são 3 dias sem você vir pro trabalho e depois a gente vai decidir o que vai fazer contigo, mas pra agora são advertência de 3 dias. 3 dias você fica sem receber e sem trabalhar. E aí depois você reflita bem, peça desculpa pro Tico, porque vocês têm que trabalhar em conjunto, em união. Eu disse sim, mas você fale pra ele também, pra ele respeitar as pessoas. Se ele quer respeito, ele tem que dar respeito também. Porque se eu errei, foi porque primeiro ele errou falando que ia enfiar uma coisa na minha boca, então eu mando enfiar no cu dele. Ah, mas você não pode fazer isso aí, sabe, né? Eu vou ter que punir você, não posso punir o Tico. Fia, nessa hora eu fiquei pensando, que Deus é esse, que a gente tá servindo, a gente tá fazendo as coisas certas, e ao invés de ser punido quem tá fazendo as coisas erradas, vem punir eu que tava tentando fazer certo. Mas aí é tipo Deus mostrando pra gente as coisas, entendeu? Igual quando eu adoeci lá na casa também, eu fiquei pensando, tipo, eu todo dia tava procurando uma casa, Deus pra fazer assim, não vai procurar mais nada, vai adoecer, que é pra ficar quietinha em casa até eu encontrar a casa pra você. Encontrei a casa, você vai melhorar agora, porque agora eu já encontrei a casa, tá aqui sua bênção, entendeu? A mesma coisa foi feito comigo lá nessa varrição, entendeu? Eu tive que comer um pouco de abamaçã pra depois Deus me dar a bênção, entendeu? Aí fiquei 3 dias em casa, né? Achei até bom, porque eu digo, eu vou descansar. Só era ruim porque não ia receber nesses 3 dias, né? Vou descansar. Aí fui, o pastor foi lá em casa, né? Porque tudo, graças a Deus eu era muito amiga do pastor. E da pastora, da esposa dele e tudo mais. Aí a gente conversava bastante. Pastor, tô aqui de advertência porque mandei o homem enfiar um negócio no cu. Aí ele disse, Francisco, você fez errado. Tá certo que ele errou, mas você fez errado. Agora você vai ter que pedir perdão. O quê? Pedir perdão pro Tico? Ele errou, foi ele que errou comigo. Não, mas não tá certo. Você como uma serva de Deus não pode fazer esse tipo de coisa, não pode fazer isso, nananana. Me convenceu, realmente. Eu como serva de Deus, o Tico não era crente, quem era crente era eu, tinha que pedir desculpa. Tá, quando terminar os 3 dias, você vai lá trabalhar, você chame o Tico, você peça perdão pra ele, do mesmo jeito que você errou na frente de todo mundo, peça perdão na frente de todo mundo. Passou os 3 dias, volta eu a trabalhar, né? Falei, Tico, por favor, me perdoa. Ele ainda, mas você errou. Eu digo, sim, eu sei que eu errei, me desculpe, mas você errou também. Mas me desculpe se eu errei, não devia ter falado isso, me perdoa, nananana. Do jeitinho que o pastor falou, eu fui lá e pedi, morrendo de ódio, mas fui lá e pedi desculpa. Continuei varrendo a minha ruinha. Só que aí foi poucos dias, e nisso eu tava varrendo rua, mas procurando esses desvios de carro, como eu falei pra vocês, entendeu? Aí passou poucos dias, eu arrumei até um lugar pra me ir, pra me ser zeladora. Falei com ela, falei com uma vereadora lá, uma nega, uma tal de nega, que tinha uma vereadora lá, né? Tinha uma vaga numa escola pra me ser zeladora. Aí a doutora não deixou eu ir, entendeu? Tipo, tava igual o pessoal do deserto lá no Egito, que Deus dizia, sai, para o povo sair, e o faraó dizia, não vai sair. Assim era eu, procurando onde sair da varrição, para parar de varrer rua, mas o faraó dizia, não, ela não vai. E aí eu achei esse lugar lá, a mulher disse, não vai varrer, não vai ser zeladora não. Aí um belo dia, tava eu lá de boa, apareceu uma vaga para trabalhar de zeladora na rodoviária. Aí a história mudou. Graças a Deus, mandaram eu ir. Não sei nem como foi, só sei que me mandaram.
vai, a Francisca vai, tipo, vamos se livrar dela. Porque antes de eu sair também, né, depois disso daí, depois dessa confusão que eu peguei esses 3 dias de advertência, eu fiz um dia, reuni lá com o meu grupinho, que eu tinha o meu grupinho do bem, tinha o grupinho do mal lá, né, e tinha nós o grupinho do bem, que nós éramos os crentes. Eu era da Quadrangular, tinha o Ramon, que era da Igreja Adventista, tinha a Cristina, que eu acho que era ela da Assembleia, tinha mais outra menina lá que era da Assembleia também. Eu sei que no grupo que eu tava tinha mais crente do que gente não crente. E o outro grupo lá era os que não era crente. Aí eu disse, galera, então, já que eu não pode mais reclamar com o Tico, vocês viram que eu quase me lasquei agora, porque eu fiz isso de responder o Tico, então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer umas camisas em protesto. Vamos escrever na camisa lá, os humilhados serão exaltados. Nós, né, escolhemos essa frase. Nós escolhemos lá, entramos no consenso lá e escolhemos essa frase. Os humilhados serão exaltados, porque vai ser o nosso protesto em silêncio. Tá, combinemos tudinho, peguei, mandei fazer as camisas lá, né, tinha o nome atrás, né, se eu não me engano tinha nosso nome aqui na frente, ou não tinha nosso, sei que tinha essa frase atrás, os humilhados serão exaltados, manga comprida, porque a gente trabalha no sol, né, ficou tipo um uniforme nós fizemos do nosso grupo, entendeu? Aí tá, fomos pro serviço, depois a gente chegou lá, todo mundo junto, entendeu? Nós, que era o grupo dos humilhados, entendeu? E aí foi muito lindo, porque aí todo mundo viu, entendeu? Aí quando perguntava pra nós, por que vocês estão assim? Não, porque o nosso grupo aqui é humilhado, a gente é humilhada aqui, não pode falar nada, porque a última que foi falar foi eu, e eu me lasquei, fiquei de advertência 3 dias em casa sem receber. Aí, tá, fizemos esse mutim lá, né, com essas camisas lá, né, revolução, nós protesto em silêncio fizemos lá. E aí todo mundo achou legal, todo mundo deu parabéns, entendeu, pra nós, que vocês são mesmo muito organizados, porque ficou como se fosse um uniforme nosso, entendeu? Bem chique mesmo, bem legal. Aí, menino, que é certo é que apareceu essa vaga na rodoviária pra mim ser zeladora na rodoviária. Aí pá, fui pra lá pra ser zeladora. Só que quando eu cheguei pra ser zeladora, tinha um homem de lá que administrava a rodoviária e ele não tinha secretária, ele não tinha ninguém que ajudasse ele a fazer as coisas no computador, a organizar a salinha dele com documentação do povo da rodoviária e tudo mais. Aí eu passei a ser zeladora e o meu tempo que eu tava sem fazer nada, eu ia lá organizar a sala dele, arrumar, mexer no computador, fazer algumas coisas pra ele, alguns avisos, colocar, sendo zeladora e fazendo isso. Isso chamou a atenção de que me destaquei, entendeu? Virei a secretária da rodoviária, né? Fiquei sendo zeladora e secretária. Aí mudou o prefeito, mudou a administração, tiraram o senhorzinho que estava sendo o administrador lá, né? Botaram o baixinho do açougue. E aí que eu conheci o meu amigo baixinho do açougue, que se eu achar a foto também vou colocar aqui, né? Achei o baixinho do açougue, ele ficou sendo responsável lá da rodoviária com a dona Penha. E eu fiquei sendo zeladora e secretária. Depois eu passei só a ser secretária, né? Eu era zeladora, mas só da salinha que a gente fazia o documento, né? Tinha uma salinha lá, né, com computador, e aí eu limpava só aquela salinha ali e mandava na galera que era zeladora, entendeu? Quando eu entrei lá pra rodoviária, só tinha 3 zeladoras. Era 4 zeladoras, 2 de dia e 2 de noite, né? Aí o que eu fiz? Eu falei pro baixinho, se tá pouca gente pra trabalhar aqui, vamos chamar mais gente? Por favor, tem a minha amiga que eu preciso tirar de lá, que era a Cristina. Só que a Cristina, antes mesmo que eu conseguisse tirar ela de lá, ela casou, ela já era casada, no caso, né, com o Alessandro, com o marido dela, e ela acho que ela tinha engravidado, tinha se mudado, eu não sei, sei que ela já não estava mais na prefeitura, ela tinha pedido também para sair, né, da prefeitura. E tinha ido pra Tucuruí, voltado pra Tucuruí, morar lá. Aí, menino, que é certo que eu sempre fui tendo outros amigos, fui levando os outros amigos, eu sei que acabou sendo uma equipe bem grande, que eu nem me recordo quantas são, mas eu também vou ver se eu acho a foto, que aí eu fiquei sendo a organizadora da equipe lá, né, da rodoviária, todas nós, fizemos uniforme lá também bem bonito, da prefeitura, e eu passei a ser zeladora. E isso, de novo, quando eu tava lá varrendo rua,
eu um dia falei pros meninos lá, ó, um dia vocês vão chegar, eu vou estar na minha sala. Só que eu falei que eu ia ser igual a doutora. E realmente eu acabei ficando parecendo a doutora, porque eu administrava os funcionários. Aí eu disse, ó, um dia vocês vão chegar na minha sala, vocês vão ter que bater e pedir permissão pra falar comigo, viu? Porque eu vou estar na minha sala. E realmente, gente, Deus fez isso, entendeu? Lá na rodoviária eu tinha a minha própria sala, né? A sala do homem lá, né? Mas quem ficava mais era eu. O baixinho do açougue, ele tinha uma lanchonete, aí ele ficava mais na lanchonete dele, lá com a esposa dele. E eu ficava nessa sala lá, um escritóriozinho, com computador e tudo. E aí quando eles queriam falar comigo, eles, ó, batiam na porta. Que inclusive eu levei todos esses, entendeu? Todos os que estavam do nosso grupinho, a não ser os que foram embora, né? Não foi, mas os que eu pude levar, que eram meus amigos, tirei todos da varrição e levei pra lá, pedindo sempre, entende? Dá pra trazer fulano? Dá pra trazer esse cano? Ó, tem uma vaga, saiu fulano, bota fulano. Aí vinha tudinho, graças a Deus, fiquei na rodoviária trabalhando, né? Nisso eu passei também um bom período trabalhando lá na rodoviária, trabalhei, mas aí depois logo lá já me dei mal também, eu não sei porquê, o que aconteceu, eu não me lembro mais o que foi que aconteceu, eu sei que eu não me dei bem lá na rodoviária depois, né? Eu não gostei mais daquilo ali, peguei e fui pra outros cantos trabalhar. Aí, o que eu fiz? Ah, fui pra Endemias, o meu último serviço lá na prefeitura. Eu fui ser na Endemias, que eu trabalhava o pessoal da dengue, que vai na casa dos outros, não tem? Eu trabalhava no pessoal da casa dos outros, que passa, que vistoria o quintal pra ver se não tem água, não tem vasilha, água parada, essas caixas não estão destampadas, esse tipo de coisa, entendeu? Aí faz uma anotação, também um serviço muito bom, porque a gente ia de manhã, meio-dia, a gente já tava liberado, porque o sol é quente, né? De tarde só é quente, dá pra ficar andando na casa dos outros, acordando os outros depois do almoço, não. Porque depois do almoço a gente tem que dormir o sono, né? E aí a gente trabalhava só na parte da manhã. Era meio período, 6 dias na semana, feriado ninguém trabalhava. Então o serviço, ó, top. Fiquei na Endemias trabalhei lá na Endemias. Depois, quando eu tava na Endemias ainda, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser vigilante. Tudo que, graças a Deus, que eu queria, Deus me dava, né? Eu conseguia, com muita luta, não era fácil não. Tô contando aqui agora, contando é mais fácil. Aí eu falei que eu queria ser vigilante, fiz um curso de vigilante, passei, fiz os coisas tudinho, depois eu disse eu quero entrar numa empresa lá na Dolcorne. Que inclusive eu também, uma vez eu queria trabalhar na Armazém Paraíba, e graças a Deus, Deus também me deu a benção que eu consegui trabalhar no Armazém Paraíba, mas depois de 3 meses que eu tava no Armazém Paraíba, a experiência só, eu vi que não dava pra mim, que eu queria ser vendedora, que eu queria usar o uniforme do Armazém Paraíba. E aí Deus pegou e me deu 3 meses só, eu aguentei ficar em pé o dia todinho, arrumando bagunça de loja, aguentando cliente, entendeu? Não fiquei, mas consegui a vaga. Aí de novo eu fui pedir pra Deus, eu quero ser vigilante, eu quero a vaga ali na Dolcorne, que era uma empresa que tinha lá. Consegui a vaga, mas também de novo 13 dias só eu aguentei sendo vigilante. Aí não aguentei mais ficar, né? Digo, não, gente, isso aqui não é pra mim não, ficar o dia todo em pé, aguentando uma extensão de saco, de novo, mesma coisa. Mas entrei como vigilante. Inclusive a mulher de lá disse que tava vendo muito potencial em mim, que talvez eu ia ocupar o cargo dela, porque ela ia sair, entendeu? A que mandava em tudo lá, né? Mas infelizmente eu disse, não, filha, isso aqui não é pra mim não, não gostei de ser vigilante não. É muita exceção de saco, era na portaria, entendeu? Aí tinha que dar uns cartãozinhos, e eu não tava me adaptando a fazer aquele negócio ali, a ter aquela comunicação. Hoje em dia, com certeza eu me daria muito bem, mas antes eu era muito besta, entendeu? Eu não sabia me comunicar bem direito, eu tinha vergonha de algumas coisas, de perguntar, essas coisas e tudo mais. Aí, menina, o que é certo é que pedi pra... Lá na Endemias, né, como eu fui ser vigilante, eu pedi férias, foi? Não, peguei licença prêmio, 3 meses sem trabalhar, entendeu? Fica recebendo... Já tinha passado 5 anos que eu tava trabalhando, eu ficava recebendo 3 meses sem trabalhar, em casa de boa, que é licença prêmio o nome disso daí. Depois que passa 5 anos trabalhando, concursado, você tem direito a 3 meses ficar em casa de boinha e continuar recebendo o seu salário. E eu fui pedir essa licença prêmio e graças a Deus saiu. Aí eu fui ser vigilante, não deu certo. O que que eu fiz? Peraí, então eu vou pegar meu dinheirinho aqui, fazer uns empréstimos aí e vou viajar. Peguei, menino, esse dinheiro e fui viajar, né? Aí fui conhecer aonde? Eu fui, acho que Fortaleza, sei lá, no Ceará.
Fui ver uma praia aí, eu não sei. Eu sei que eu fui no Piauí, fui mais um menino, eu e o Júnior Flávio, e aí eu achei bom essa vida de viajar, entendeu? Eu digo, menino, quer saber? Isso aí é bom. Só que como era uma viagem que eu tive que fazer empréstimo, minha gente, foi difícil demais, porque depois era só passar o ano todinho pagando só essa viagem, entendeu? Mas aí eu achei tão bom mesmo essa viagem, que eu digo, olha, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero viajar, eu quero todo ano fazer uma viagem. E os meninos gostaram demais da viagem, a gente foi no nosso carro, porque aí, aquele carro branco que o Manel tinha comprado pra mim aprender a dirigir, já não tinha mais. Eu tinha comprado outro carro preto, que inclusive...